Olá, hoje eu converso aqui com o Roberto Sadowski, jornalista, crítico de cinema, e um dos nomes mais reconhecidos da cobertura de entretenimento do Brasil. Para muita gente, ele também é uma referência assim de uma era marcante da imprensa especializada, especialmente pela trajetória na revista Sete, que ajudou a formar gerações de leitores apaixonados por cinema, como é o meu caso. Mas a conversa de hoje, assim, não olha só para o passado, né? A ideia é entender como a forma de falar sobre filmes mudou, o momento atual da indústria e o que ainda pode transformar a experiência de cinema nos próximos anos. Sadowski, Beleza. novamente, seja muito bem-vindo. É um prazer Obrigado, falar contigo, assim, mensurável. obrigado por me receber e é sempre bom falar sobre cinema porque a gente se sente revigorado. É verdade. Queria começar voltando um pouquinho no tempo. Assim, o que que o cinema despertou em você lá no começo? Ah, abriu uma janela para mim, porque eu sempre admirei, mesmo antes de saber que eu admirava, a capacidade que artistas têm de levar a gente para lugares, né, que a gente não pode ir. A imaginação é um fio condutor interminável. Então, desde criança, eu li muito quadrinho, né? Eu lia muito gibi, continuo lendo até hoje. E eu comecei a adquirir o hábito de ir ao cinema muito cedo também. Então, sempre foi TV, em VHS, depois, quando teve a febre das locadoras no Brasil e tal. E cinema sempre. Então, eu acho que o cinema, para mim, sempre foi um lugar onde eu me sentia muito confortável, porque eu sabia que eu ia para tantos lugares diferentes, e ao mesmo tempo eu estava seguro lá na minha. E essa experiência sempre me deu muito conforto e me deu muita emoção e me fez sentir, experimentar sentimentos que a gente descobre porque a arte mostra para a gente. Então tem muita gente que tem esse sentimento desperto quando vai no museu ou quando vê teatro, né, espetáculos ao vivo, quando vai num show. E para mim isso sempre foi o cinema. Muito bom. Você costuma mencionar, né, que Superman, o filme, teve um impacto enorme em você, ainda muito jovem. O que que você acha que aquele filme despertou algo em você que ficou até hoje, assim? Tudo. É, o filme me mostrou que não tinha limite para o que a gente podia criar. E como eu vi muito novo, aquilo para mim era tudo muito real também. Então, quando eu fui ao cinema e eu vi no cartaz Você vai acreditar que o homem pode voar, eu acreditei que o homem podia voar. E é claro que existe uma relação meio esquisita aí, porque ela também está conectada ao consumo, a você se cercar de coisas que te tragam, né, conforto e lembranças e te façam sentir daquele jeito de novo. Mas eu nunca fiquei muito preocupado com essas entrelinhas, não. Desde que eu vi o filme pela primeira vez, eu me vi encantado por tudo aquilo. E eu acho que até inconscientemente ditou o rumo da carreira que eu ia ter, né, e ditou o rumo profissional e pessoal. Eu acho que até de caráter e de valores, são coisas que a arte, né, e o cinema e personagens tão grandiosos assim, eles ensinam para a gente. Então é muito curioso, porque eu tenho lembranças muito claras do dia que eu fui ver esse filme pela primeira vez. Eu não sei por quê, algumas pessoas na fila conversando, eu sentado do lado dos meus pais vendo aquilo, tentando entender o que estava acontecendo também. É, mas foi muito marcante. E é claro, né? A cinema também é espetáculo, e acho que principalmente é espetáculo. E o modo como eu me senti vendo esse filme, eu acho que essa adrenalina e essa emoção é o que eu sempre busco quando eu vou ao cinema de novo. De certa forma, repetir sempre aquela experiência que me definiu. Então, acho que continua a me definir até hoje. Sim.
essa questão do impacto, né? O Ian McKellen foi recentemente no Late Show lá do Stephen Colbert, e ele estava falando justamente sobre isso. Por que ele decidiu ser um ator de teatro? Ele foi ver Peter Pan pela primeira vez, e ele ficou com essa sensação também, assim, aquelas pessoas voando no cenário, e ele acreditou realmente que o menino podia voar. Ele E aí, falou, eu eu não quero sei o voar que, também. eu quero voar também, aí eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu quero estar ali. Eu não sei se eu vou ser ator, não sei se eu vou ser, mas eu quero estar ali naquele meio. Então, acho que É causa esse basicamente, impacto que é forte, né? é basicamente isso, né? Eu queria fazer parte daquilo. E morando no Brasil, e a gente sabe o quanto é difícil fazer cinema aqui, e quanto é difícil você furar algumas barreiras para fazer parte das pessoas que fazem cinema aqui, eu acho que eu consegui, de alguma forma, fazer parte daquilo que eu gosto tanto. Né? Então, se eu consigo compartilhar essa paixão que me arrebatou em algum momento, e se outras pessoas têm essa mesma paixão, que seja por outros filmes, obviamente vão ser por outros filmes, por outros momentos no cinema, quanto mais melhor. Quanto mais melhor. É muito bom. Acho que você começou até a falar um pouquinho aqui sobre esse momento que você queria, que você viu o filme, que você de alguma forma queria fazer parte dessa engrenagem, digamos, dessa indústria, Sim. e levar um pouco agora isso para a sua carreira, né? Em que momento isso então deixou de ser só uma paixão e vira profissão? Bom, a paixão me acompanhou desde que eu era muito criança, porque eu sempre li muita revista, eu adoro revista, né? Então eu lamento que as revistas não existam mais com a profusão que elas tinham antes e com o detalhamento e a beleza que elas tinham antes. E eu sempre fui consumidor muito voraz disso tudo. Minha escolha por fazer jornalismo na faculdade foi um pouco disso, foi de me aproximar desse mundo, de novo no Superman, né? Desse mundo que eu tinha visto no cinema em algum momento. Ele é jornalista também e tal. E isso Sim. sempre me fascinou demais. E quando eu comecei a trabalhar em jornal, isso eu morava em Natal, eu fazia de tudo, né? Repórter geral. Acho que todo jornalista tem que trabalhar no chão da fábrica, em primeiro lugar, tem que aprender como funcionam as regras e como funciona esse mundo, de ter agilidade, responsabilidade e tal, de aprender mesmo, né? Eu vejo muita gente hoje começando a trabalhar e eu quero uma coluna com o meu nome. Eu fico, tu não é ninguém para ter seu nome ainda, sabe? Você tem que conquistar suas medalhas aí para poder. Paulo, e eu sempre fui leitor da Sete, né? Quando eu vim para São Paulo com meu currículo embaixo do braço, bater nas portas dos lugares que eu lia, né, na esperança de tentar pegar uma vaga num jornal maior, né? Em Natal eu trabalhava no Diário de Natal, que nem existe mais. Então era tudo muito pequeno, tudo muito limitado. Então eu não queria fazer parte daquela limitação, eu queria transcender aquilo. Então eu vim para cá, com o Salem, inclusive, né? A gente veio de férias para cá, e a gente foi em vários lugares, a gente conversou com várias pessoas que eu conhecia por ser leitor, e na Sete foi onde a coisa colou, porque a Isabela Boscov, ela era editora-chefe na época, e ela leu meus textos e gostou, e alguns meses depois que eu voltei para casa, abriu uma vaga na revista e ela me ofereceu essa vaga. E daí eu saí de Natal e vim para cá, e aí eu sabia que eu tinha virado a chave e o cinema não ia mais ser uma parte eventual ou aleatória da minha vida. E o cinema ia ser a minha vida a partir dali. E a partir dali é o que foi. Eu faço 30 anos de trabalho só com cinema esse ano, né? Nossa, parabéns. Muito bom. E Sadovski, o que você falou, né? Tipo, saiu de Natal, foi para São Paulo, bater porta mesmo ali, literalmente, né? Das redações. Hoje, antigamente se fazia muito isso. Eu lembro também que quando eu me formei em jornalismo em 2010, eu peguei já um pouco dessa parte do digital, o Twitter estava começando e tal, mas ainda tinha isso de você levar o seu currículo numa pastinha para alguns lugares, algumas redações, mas
eu queria só, assim, curiosidade, o que te deu essa coragem de ter saído de Natal, de ir para São Paulo e começar mesmo a bater na porta para poder conseguir uma vaguinha ali para poder entrar nesse mundo? Eu não tinha outra coisa para fazer. Eu não tinha nenhuma outra alternativa. Ou eu ficava onde eu estava e criava um veículo meu, quando não existia o digital, não existia nada disso. Então, eu tinha visto algumas experiências com amigos meus em Natal que fizeram revistas culturais e que nunca passaram da primeira edição, porque fazer revista é caro, né? Você precisa ter uma parte comercial muito bem amarrada para poder vender publicidade da sua revista. Então, assim, eu não tinha opção. Se eu não tivesse vindo para cá e se eu não tivesse saído de lá, eu ia estar trabalhando, sei lá, com música hoje. Eu ia ter uma carreira completamente diferente da carreira que eu tenho hoje. Entendi. E aí, quando você entrou na Sete, aí a gente já começando a falar um pouquinho sobre Sete agora, você já tinha noção, assim, do que aquilo poderia se tornar, do sucesso que poderia ter? Porque eu lembro que a revista, assim, eu aguardava a revista, assim, ansiosamente para chegar nas bancas, ainda quando eu não tinha assinatura. Depois que eu fui começar a ter assinatura, aí aguardava em casa, mas era assim... Quando eu era leitor, eu tinha esse mesmo sentimento. Eu aguardava a revista ansiosamente todo mês. Eu comprei quando ela saiu, eu comprava Cineminha antes e comprava Video News também, e eu sentia que faltava não por parte do texto, mas por parte da composição da revista, composição gráfica mesmo, eu sentia que faltava uma profissionalização para ela ficar mais agradável, para ela ficar com cara de revista, não com cara de blocos de texto, né? E a Sete me deu isso como leitor. E eu lembro quando a revista passou a ser editada digitalmente, né, com programas de edição eletrônica, que visualmente ela mudou muito, né? Eu lembro quando passou quando o processo de montagem da revista deixa de ser manual na gráfica para se tornar eletrônico. Então, quando eu cheguei na revista, ela já era um sucesso, ela já tinha passado por fases ótimas com editores incríveis, e a Isabela tinha uma ideia que eu achava muito legal, que era equilibrar bastante o que é pop e o que é mais independente. E a gente sempre teve esse equilíbrio. Eu aprendi que você pode colocar um filme muito pop na capa, mas o seu recheio você equilibra com coisas que não são tão mainstream assim. E claro, a Isabela me ensinou tudo que eu sei sobre crítica, sobre cinema, sobre revista. Depois que ela saiu da revista, porque a revista saiu da editora Azul, passou um ano na editora Abril, e depois ela saiu da Abril, e a Isa ficou na Abril, eu tive a opção de ficar na Abril e procurar me reposicionar em outra revista lá dentro, até conversei com alguns títulos, ou sair com a Sete e arriscar, e seja o que Deus quiser. E eu escolhi sair para a editora nova, que era a editora Peixes, né, e esperar para ver quem que ia ser o meu chefe, né? Porque eu era editor, eu não tinha editor-chefe, e o dono da revista, que era um dos sócios da Abril na época, né, o Ângelo Rossi, ele falou: você vai fazendo enquanto a gente vê o que faz. E eu fiz, acho que, 4 edições sozinho. Na quinta ou na sexta edição, quando eu ia para Nova York assistir o primeiro Star Wars da retomada, né, Ameaça Fantasma, aí eu falei para ele, eu acho que agora eu não sou mais editor, né, eu sou editor-chefe, não vai ter mais ninguém. E assim foi. E aí depois eu chamei o Salem, que estava morando no Recife na época, chamei, né, que é meu amigo há muito tempo, para trabalhar comigo, e a gente montou aquele núcleo. E aos poucos eu fui deixando a revista mais com a minha cara, muito mais pop até do que era. Eu estava dando uma olhada, teve uma pessoa que digitalizou a coleção inteira da Sete, e aí me mandou o arquivo, e eu comecei a ver, porque é viciante aquilo, né? Você lê texto velho, e eu vi assim, tipo, a tonelada de coisas que eu olho e falo: eu não faria isso, eu faria isso diferente, isso aqui está errado, isso aqui eu não faria. Mas é um retrato daquela época no mercado, e meu também daquela época, né? Que eu queria que as coisas fossem de uma certa maneira. E a gente deu muita, eu não vou dizer sorte, né? Mas eu enxerguei que
o cinema na virada do milênio estava passando por uma mudança muito grande de percepção de blockbuster, de modo como esses filmes eram vendidos, e eu falei, a gente vai abraçar esse troço aqui, a gente vai seguir, e no fim, estava certo, né? É. Eu lembro de umas capas, assim, icônicas de sétima capa mesmo, de Missão Impossível 2, com Tom Cruise na capa, assim, toda vermelha, que Essa, para mim é uma capa icônica. essa foi maio ou junho de 2000, foi a primeira junket que eu cobri fora do Brasil. Foi a primeira vez que eu fui para Los Olha para Angeles. isso. Ó, é. Não, tem muitas capas, assim, icônicas e muitas... Eu acho que também tinha muita experimentação, né, por parte de vocês. Essa coisa de vocês acharem o caminho de fazer ali não só a diagramação da revista, mas mesmo a abordagem que a revista ia ter, e você falou dessa cobertura de cultura pop, eu lembro que tinha realmente essa cobertura dos filmes blockbusters, mas também tinha ali alguns críticos de cinema que escreviam texto. Então, por exemplo, eu conheci o trabalho do Pablo Vilaça por causa da Sete, de alguns textos que ele colaborava em algumas edições, escrevendo sobre filmes que não era tão mainstream assim, né? O Pablo, na verdade, nunca escreveu na Sete. Ele fez 2 críticas e depois ele ficou num quadro lá de críticos, mas para a gente ele não, ele não Nossa, eu achava que ele tinha escrito alguma crítica foi na, muito. na, na Sete. Eu nunca fui muito fã do texto do Pablo, não. Eu li e ficava, Ah, é muito autocentrado e eu acho que o trabalho do crítico é iluminar um caminho e não iluminar a si mesmo, né? Então, entendi. nunca colou muito com o estilo da gente. Mas, assim, o equilíbrio era sempre fundamental, né? Eu sabia que para vender revista eu ia colocar o filme de maior impacto na capa, mas eu sabia que dentro eu podia colocar o que eu bem entendesse, né? Então a Sim, gente equilibrava. Então a gente sempre cobriu festivais fora do Brasil e no Brasil. A gente sempre deu espaço para filmes que não eram exatamente o mainstream. E eu tinha, né, o Bacinski escreveu para mim por muito tempo, quando ele estava em Nova York ainda. Então eu sempre falava: o que você está sentindo? Ele falava: tem um filme tal que eu acho que vai colar. Fazia muito texto assim para mim. Eu comprava muita entrevista de uma agência internacional, que eles tinham um grupo de colaboradores estrangeiros muito grande para eles. Então tinha entrevistas muito boas que eu comprava para sessões pequenas, tal. E sim. a gente também viajava muito para fazer filmes grandes e filmes pequenos. Então eu ia fazer uma junket fora do Brasil, eu, ou o Salem, ou o Gordinho, sei lá, e a gente tinha a chance de ver outros filmes, de fazer outras coisas, porque às vezes eu falo pro pessoal que vai para Los Angeles hoje em dia fazer junket, né? Eu pergunto: o que vocês fazem quando vocês não estão ou vendo o filme ou fazendo as entrevistas? A gente sai em grupo, todos brasileiros, tal. E eu assim, cara, vai pro cinema, sabe? Vai ver filme, vai alimentar um pouco a cabeça, sabe? Para você ver coisas que vão demorar para chegar aqui, que às vezes não chegam aqui. Está uma cidade que tem tanto cinema que passa, cinema experimental, filme antigo, cinema alternativo. Então se alimente. O que a gente mais fazia quando a gente viajava era ir ao cinema, era tentar descobrir coisas, e isso fazia com que a revista ficasse um pouco mais rica, né? E eu tinha Sim, colaboradores muito bons. Eu tinha o Sérgio Riso, que sempre ia para Cannes para sim. mim, e é tipo, uma pessoa incrível para poder. Tinha umas sacadas incríveis nos textos dele. A Suzano Show, que era ótima em escrever perfil. Então a gente sempre teve um time muito bom. E quando essas propriedades intelectuais pop começaram a dominar o cinema, estava começando com a nossa praia, né? O Salem, desde que eu conheço ele que me falou do Senhor dos Anéis quando a gente tinha 15 anos. Então, assim, quando saiu o filme, não tive nem dúvida: vai, é seu isso aqui, essa bola é sua. Então a gente conseguiu estar presente nessas transformações da cultura pop e transformar isso em texto, e sempre com leveza, né? Porque não dá para você ser sisudo escrevendo sobre cinema, não dá para você. Você sempre tem que ser leve, você não precisa ser. Não é a galhofa que a gente busca, né? Mas é a leveza de fazer o texto e de não ser tão hermético. Uma coisa que me incomoda muito na crítica de cinema, muito entre aspas aí, é que tem uma turma que escreve uns textos que são ilegíveis. Você não dá para você entender. Porque eles estão falando com o próprio umbigo. Ou com a turma muito próxima deles. E a gente nunca quis isso. Eu sempre quis falar com todo mundo. Eu quero que minha mãe leia a revista e entenda tudo. Eu acho que nessa, que foi o que a Isabela me ensinou em primeiro lugar, né?
Eu acho que nessa pegada aí a gente foi muito bem sucedido. Parece que os críticos às vezes, acabam tendo um pé mais, parece que dentro da academia, né, da escola, da universidade, alguma coisa assim, do que necessariamente daquele texto leve, como você falou, que a revista 7 realmente tinha isso, né? Você conseguia ler a revista e parecer que o tempo, não sei, eu tinha a impressão assim que o tempo passava mais rápido quando eu estava lendo a revista, porque eu não conseguia largar a revista. Eu começava a ler era uma atrás da outra, não tinha como largar, realmente. É muito difícil procurar críticos de cinema novos, porque me dá a impressão que o pessoal é muito raso quando eles escrevem. Eu tenho amigos que fazem crítica e amigas que fazem crítica que são ótimos, né, da geração mais nova. Mas é muito difícil. E assim, a cobertura de cultura pop, ela foi bagunçada, né, por veículos e pelo próprio modo que a indústria começou a lidar com influenciadores e tal, que tudo ficou muito raso. E eu acho que raso não é extenso, né? Você não tem que fazer um tratado para você passar a sua ideia, mas o seu texto tem que ter uma ideia. A pessoa tem que ler e tem que saber que ali tem uma ideia sendo desenvolvida, no mínimo que vai, né? A gente tem um espaço, é engraçado, né? Porque a internet, o tamanho é infinito, mas a gente tem um espaço menor porque as pessoas estão muito ágeis na leitura também. E eu estou me educando para poder ser um pouco mais ágil. Então, eu faço os textos no programa, né, que eu falo, eu consigo falar um pouco dos filmes. Às vezes eu monto um vídeo, né, no UOL, que vai para redes sociais, tal, consigo ter umas ideias. E quando tem algum filme que eu acho que merece um olhar um pouquinho mais profundo, aí eu volto para a coluna, né? A coluna faz um tempo que eu estou sem escrever, mas semana que vem tem o Michael aí, então eu acho que eu vou fazer um textão em cima dele. E eu sinto falta disso nessa geração mais nova. É texto, né? E é um texto saboroso e é menos autocentrismo. Porque o pessoal enche a boca para dizer que é crítico de cinema e nenhum deles é crítico de cinema. É tudo crítico de Letterboxd. E não dá para respeitar quem é só crítico de Letterboxd e não tem estofo, né? Então é muito difícil para mim eu conseguir seguir alguém novo que me dê alguma coisa, porque ou você está fazendo um texto rebuscado que não me dá nada, que é vazio, ou você é raso mesmo e está falando um monte de adjetivo no seu texto que também não me diz nada. Então, a internet é legal porque ela democratizou tudo. Todo mundo hoje tem espaço. Quando eu comecei a trabalhar, você tinha que ir num veículo grande. E o que tem de veículo grande? Folha, Estadão, Globo, Veja, UOL, a G1 hoje em dia, né? E começa a funilar, e tinha 7, e aí vai acabando os veículos que tem. Aí tem o Fantástico, que faz cobertura de vez em quando, mas não tem crítica. Hoje, todo mundo pode ter o seu canal, a sua página, o seu blog, o seu Instagram, o seu TikTok, o que quer que seja. E esse volume e a busca das pessoas pelo volume, eu acho que interfere no pensamento crítico. E aí, quando as pessoas confundem pensamento crítico com texto incompreensível, né, eu tenho um amigo que faz um programa comigo na segunda-feira, né? E ele sempre me manda texto de uma revista que eu não vou falar o nome aqui, e a gente dá muita risada. Eu falo, cara, é incompreensível alguém de fato ter sentado e de fato escrito isso aqui, que não faz nenhum sentido. De novo, a gente está falando sobre arte, a arte é leve, então não tem que ter, você não tem que esquentar tanto seus neurônios assim. Mas é o que temos para hoje. Muito bom. E durante a sua gestão, Sadovski, quando você era editor-chefe, né, durante esse momento que você se tornou ali editor-chefe, com as edições seguindo mês a mês, Sete já tinha, claro, um nome no mercado e tudo mais, mas teve essas mudanças todas de editora que você comentou. Em que momento você e a equipe como um todo, né, vocês perceberam que a Sete tinha virado uma referência, ou pelo menos estava tendo esse trabalho de educar um público novo que estava chegando, provavelmente, de uma geração?
Eu acho que a revista sempre teve esse papel, né? A Sete era referência para mim quando eu era leitor. E eu fico muito feliz que muita gente tenha se formado com o que a gente colocou no papel naquela época, porque era uma revista mensal, né? E as coisas estavam mudando, a internet estava começando, né? O UOL, que é onde eu trabalho hoje, está fazendo 30 anos esse ano. Então, era o começo de uma revolução muito grande. Para a gente se manter relevante como revista, foi um trabalho de experimentar o que funcionava, o que não funcionava, de que forma a gente pode fazer. E, de novo, né, eu fiz muita coisa que eu já faria diferente, mas como a gente era muito chamado para ir em faculdade, para ser banca de TCC, para dar entrevista, né, o pessoal que estava começando, eu falava, talvez alguma coisa a gente está fazendo direito aí, porque o pessoal lê e entende e gosta e questiona, o que é principal, né? Não concordo com você, não acho legal. Eu falo, ótimo, então vamos conversar para ver o que você concorda aí. Mas talvez nessa mudança de século, no começo dos anos 2000, que foi quando eu assumi de fato as rédeas com mais segurança, a gente sentiu que tinha um respeito muito grande pela indústria e pelos leitores também. A venda, obviamente, não era como foi no auge da Sete, porque teve uma época que a revista vendia muita revista, e as segmentadas começaram a cair por causa da internet, por causa de outras coisas que chamavam atenção também, mas a gente sempre teve uma venda muito, muito equilibrada. E é engraçado que eu penso que, sei lá, se eu vendesse 20 mil exemplares no mês, para mim era um desastre completo, assim. E hoje, se eu vendesse isso, eu ia estar na rua soltando rojão e comemorando uma vitória absurda. Tempos diferentes, né? Você Muito. falou sobre, você falou assim, teria coisas que olhando hoje eu faria diferente. O, o que você consegue citar assim alguma coisa que você pensando em retrospecto, olhando, fazendo essa Nossa, análise do que você faria assim? bilhões de coisas. Tipo, matéria de 2 páginas de revista jamais seria matéria hoje. Matéria de 3 páginas jamais seria matéria hoje. Isso aí é um negócio pequeno no começo lá da revista, né? No front of the book, que a gente chama, que é quando você abre. Porque se não rende mais do que isso, não é matéria, né? Alguns fenômenos a gente deixou passar. Algumas capas que eu não quis dar hoje, eu teria dado com gosto. E alguns eu não dei por puro preconceito mesmo. Mas, quando saiu Dois Filhos de Francisco, e eu dei capa para A Ilha, do Michael Bay, obviamente hoje eu não teria a menor dúvida que Dois Filhos de Francisco, eu tinha material para fazer uma matéria muito maior e muito melhor, e teria que ter sido aquela capa minha. Mas foi por birra minha que eu falei, não vai acontecer. Aí eu vi o filme e falei, eu sou muito burro. O filme é demais. Então, assim, a gente foi aprendendo a se despir das coisas também, né? Tem coisas que deram muito errado, né? Eu dei capa para a Gisele Bündchen na época do Táxi, que ela se lançou como atriz, não deu lá muito certo a carreira dela de atriz, mas eu pensei, ela está na capa de todas as revistas da banca, todo mundo me fala que qualquer coisa com a Gisele vai vender muito, eu falei, deixa eu capitalizar um pouco em cima disso, né? E tinha uma entrevista exclusiva com ela para mim, e eu descobri que Gisele vendia qualquer coisa menos revista de cinema. Foi, eu acho que a pior venda que eu tive na história, assim. Nossa. Muita gente reclama que eu não dei Kill Bill na capa, eu dei Van Helsing, e eu estava muito seguro, e hoje eu continuo muito seguro ainda de que eu dei a capa certa, porque Hugh Jackman estava estourando de fato, e Kill Bill já tinha sido adiado no Brasil 2 vezes a estreia, e eu não quis arriscar. Falei, vou botar uma matéria de capa grande de um filme que não vai sair. A Sete, por vezes, era muito machista, acho que era reflexo dos tempos também, e eu não percebia, obviamente, o quanto a gente era bobo e quinta série às vezes, então talvez hoje eu desse uma aliviada nisso. E as benditas estrelas de avaliação de filme, que por mim, se é para ter estrela, eu teria mantido só de 1 a 5 estrelas e acabou. Eu não ia fracionar, e depois de fracionar, a gente transformou em números, em nota, e depois a gente começou a fracionar as notas, e isso é ridículo.
Então, pensando hoje, assim, cara, é uma imbecilidade isso. É de 1 a 5 estrelas e pronto. Porque não é isso que vai definir o filme, né? Eu voltei a dar estrela no programa, né, no Enquadrado, e o Yuri insiste em dar meia estrela, falou, cara, não fracione, porque isso é um problema. É um problema editorial isso, então não é legal. Muito bom. E como foi, assim, Sadovski, pegar com a ascensão da internet, né, cada vez tomando mais conta, saindo da internet de escada, indo para a internet de banda larga, ainda com a velocidade mais ou menos, mas foi muito rápido essa ascensão da internet. Como foi viver essa transição dentro de set, do impresso para o digital, ali, estando no dia a dia da redação, e como é que vocês foram lidando com isso? Ó, a editora, a editora Peixes, na época, ela tinha uma ideia, né? Os donos da editora tinham uma ideia de migrar para o digital todos os títulos, eles estavam padronizando todos os sites de todas as revistas, que eu já achava um erro. E eu também tinha bolado um site visual da Sete que era um erro também, era muito carregado e todo feito em Flash, e, pelo amor de Deus. E a gente tinha uma equipe contratada da editora que estava fazendo sites que não eram em Flash, que era uma outra parada, mas nunca existiu um investimento significativo, e assim, não existiu na Peixes, não existiu na editora Abril também, todo mundo foi muito devagar. A Peixes investiu na revista Sexy, e aí se deu bem porque ganhou muita grana com o Sexy Club deles, mas as revistas ficaram patinando. A gente tentou algumas vezes fazer com que o site caminhasse, mas ele nunca caminhou do jeito que eu queria. Eu queria pegar todo o material e colocar online. Muito caro para você pegar uma empresa. Quando o Estadão fez isso, quando a Veja fez isso, foi tipo o patrocínio da Fiat, para poder bancar, que é uma grana, você pegar todas as edições desde a primeira e migrar para o digital. Eu falava com meus amigos da Empire, né, da revista inglesa, eles me falavam, o nosso site é uma bagunça, porque a gente construiu um site muito pequeno no começo, as atualizações foram sendo construídas em cima desse esqueleto original. Então ele ficou meio um Frankenstein. Tanto que hoje, o site deles eu acho que não tem notícia, é um depósito do que eles já publicaram e dos podcasts deles. Então, eles atualizaram para o mundo de hoje. Tipo, minhas críticas da Empire continuam lá. Se você procura, você acha. Aí depois eu tive um blog, que era da Sete também, já na reta final da Sete, né, na editora Peixes, 2007, 2008. Mas eram experiências que nunca teve um investimento. E, ao mesmo tempo, ninguém estava investindo num site assim. Eu lembro que o André Forastieri, né, com a Herói, também estava tentando migrar para o digital e tinha uma dificuldade imensa, porque eu não sei se é uma geração de leitores que foi educada no papel e tinha dificuldade também para o digital. Eu não sei se o pessoal que já estava consumindo só o digital não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu não queria fazer como sites que eram muito focados em cultura pop, mas eram muito focados na figura do nerd, sabe? Na figura do fanservice, nessas coisas que eu falava, cara, isso é uma bobagem, isso é coisa para adolescente. Como é que eu vou falar de festival de Cannes se dentro dessa estrutura? Eu acho meio idiota isso. Então, nunca vi de verdade no Brasil um site de cinema que fosse sério e que eu pudesse levar a sério por causa disso, porque às vezes se entregou ao que o leitor achava que queria, e esse leitor envelheceu e foi buscar outras coisas, e aí você fica correndo atrás do próprio rabo, sabe? Então, nunca vi um site que fosse sério assim. Quando eu fui para o UOL, a gente faz um trabalho que é bem legal no UOL, e agora que a gente separou Splash de filmes e séries, e é uma turma nova que está lá, e eu gosto porque eles são muito antenados com o público novo, e quando a gente quer falar das coisas mais sérias, tem os velhos, né? Tem eu, tem a Flávia Guerra, que a gente fala nas nossas colunas as coisas que precisam de um pouco mais de estofo. Então, eu acho que é uma forma de você alcançar um público bom no Instagram, no TikTok, no YouTube, em texto, na home do UOL. Então, a gente atinge um público muito grande hoje, que na época da Sete eu nem sonhava em atingir. Mas, assim, a Abril mesmo não conseguiu desenvolver os seus próprios sites a contento.
Então, eu acho que a minha preocupação toda é uma preocupação de todo mundo. E é isso. É a questão do equilíbrio que você falou mais cedo também, né? De você equilibrar a cobertura de cultura pop com outros assuntos que às vezes são mais sérios, como cobertura de Festival de Cannes e outros festivais que acontecem. Eu também concordo com você, eu não vejo assim um site. E o Festival de Cannes é cultura pop também. Tudo isso é Também, cultura pop. sim. Só que a gente se acostumou a chamar cultura pop de filme da Marvel, Super-heróis, sabe? né? Isso. Eu acho legal que faça parte disso, mas tudo é parte do mesmo ecossistema. Então, assim, de novo, o que é legal do UOL é que a gente fala de tudo. E eu sei que tem outros veículos que falam de tudo também, mas ele falta nesses outros veículos, eu acho, pessoas com mais experiência para poder desenrolar algumas coisas, sabe? Tem muito jornalista mega veterano de cinema aí que eles podiam pegar, sabe? E abraçar e aprender com esses caras. Porque todo mundo que eu aprendi, eu sempre falo, eu caminho sempre no ombro de gigantes. Eu sei com quem eu aprendi, eu tenho o privilégio de ser amigo de quase todo mundo que eu lia quando eu era moleque, né, e aprendi com essas pessoas. E eu acho fascinante você ver um cara como o Merten, que está aí há 200 Hum. anos, e ele entende exatamente o que, que é o que são todas as nuances do cinema, sabe? Mas morre a Brigitte Bardot, eu consigo sentar e escrever um perfil dela. Esses outros sites todos conseguem também, aí a gente fica com a pulga das orelhas, né? Então, falta essa senioridade que só vem com a bagagem e com a experiência. Então, assim, no UOL eu estou muito tranquilo. Eu sei que o G1 tem uma turma muito boa, né? Tem o César, que é ótimo também. Eu sei que a Veja tem a Raquel, que ela é ótima também, super esforçada e é jornalista. Então, isso faz muita diferença. Então, a gente segue com parcimônia, mas a gente segue ainda os veículos mais robustos. E a Sim. Isabela, que é independente. E Isabela, que é independente. E o Merten tem um texto assim que é, É uma nossa, coisa. maravilhoso, que você Eu falo falou, né? para ele, tipo, eu quero crescer e escrever que nem você. Eu falei isso pro Barcinski uma vez, eu falo, cara, eu te odeio. O Também, Barcinski é meu isso amigo também. há 20 anos, né? Eu falo, eu te odeio, cara, porque você em 2 frases resolve um texto. Tipo, pelo Pois amor de é, Deus. eu leio as coisas que o Merten escreve, assim, de filmes que parecem tão complexos que eu assisti, assim, que eu fico tentando colocar aquilo no papel, eu vejo o Merten escrevendo e fico assim, gente, como é que ele conseguiu fazer isso? Não sei como, mas Bagagem. enfim. Não tem outra coisa. É bagagem e experiência. Não tem outra coisa. É só isso. É você. É, Esses dias a gente estava conversando sobre, porque o gosto de cinema. Eu falo, cara, não existe gosto de cinema. Existe falta de bagagem. Não existe, é porque eu gosto. Se você gosta de alguma coisa muito ruim, é que você não tem a bagagem para você processar tudo isso. Então, é o que as coisas às quais você se expõe. Tem muita coisa quando eu era criança que eu não entendi, não tolerava, e hoje eu entendo, e eu sei qual é. Né? Então, vem muito disso. Quando alguém fala, eu gosto porque eu gosto, eu fico, tá, então me justifica. Né? Me escreve uma teoria que eu não vou concordar, mas que eu vou entender onde você quer chegar. E eu sinto que falta isso em muito texto que eu leio sobre cinema. Sabe? O não gosto por não gosto, e o não gosto adjetivado, é pobre, né? É raso. sim, eu concordo. E sobre o fim ali, e sobre o fim da revista 7, a gente já falou um pouquinho sobre essa coisa dessa transição para o digital e tal, dessa dificuldade, mas você acha que era realmente inevitável esse fim de ciclo da 7, porque estava meio que tudo migrando para uma coisa mais digital? Tem duas respostas aí, sim e não. Obviamente, a revista precisava ampliar a sua presença digital, mas a revista tinha mudado de editora algumas vezes na reta final, com pessoas que não estavam nem um pouco interessadas na revista Correr. Não só a Sete, todas as outras revistas que tinham sido compradas ou absorvidas, nenhuma sobrou. Todas acabaram porque os novos donos não tinham interesse, tipo, nenhum. E não foram poucas revistas e veículos de imprensa que acabaram nesse bolo. Então, não foi por causa da internet, foi por causa da gerência que não teve mais disposição. Você tem que investir num produto que você tem. Se você não investe, ele morre, né?
E o investimento é em pessoal, é em departamento comercial. Então, se você não tem isso, ele morre. Talvez hoje tivesse uma outra forma de fazer, né? E a gente sempre vai estudando uma outra forma de fazer, que é possível, né? O Forastieri está relançando a Herói agora, inédita, Uhum. 100% inédita, né? Então, assim, é possível que a gente tenha de novo uma revista de cinema? É possível. É possível que a gente tenha a 7 de novo? É possível. Do jeito que era antes? De forma alguma. Sim, Nem tem como fazer uma revista com hard news, sabe? Não faz sentido. Hard news é internet. sim. Crítica de lançamentos é internet. Então não tem sentido. Mas uma revista parruda, que tem uma abordagem como a gente tinha, eu não acho impossível. Eu já vi você falando em entrevista, talvez tenha sido no próprio UOL, que antes da pandemia se ventilou a possibilidade, né, de retorno da sete, mas que com a pandemia meio que acabou dando uma Teve, pausa. teve, um- teve uma movimentação que aí, obviamente, a pandemia deu um pause em tudo, e agora, nesse momento, tudo tem que ser repensado, e é um esforço que eu não vou fazer se eu não puder ganhar, né, em cima disso. Eu não posso fazer para ver o que vai acontecer, então tem que ser tudo muito, muito bem calibrado. E nesse momento que eu estou no UOL, que é um momento de mudança muito grande, né, o programa estreou em janeiro, então a gente não tem 6 meses no ar. E a gente está achando o nosso tom, a gente está achando como a gente faz o programa, está divertido e eu estou colocando mais notícias, mais críticas e tal, mas nunca crítica, o crítico vai falar. Sempre vai ser tipo, ó o crítico falando, né? Ó o crítico criticando aí, olha para ele, Uhum. joga uma banana para ele. Então, nunca vai ser essa abordagem muito sisuda, porque não é a nossa cara. Sim. E aí, Sadovski, o que que você acha, né, que mudou essencialmente dessa cobertura do jornalismo cultural, de quando você começou para hoje? Basicamente pensando assim, o que que a gente perdeu, né, com essas inúmeras mudanças que aconteceram, o que que a gente ganhou? Eu lembro que um pouco antes de falecer, o Daniel Pisa, ele estava escrevendo um artigo bem interessante sobre isso no Estadão, uma série de artigos bem interessantes sobre isso no Estadão, falando justamente sobre essas mudanças. Aí o livro dele, Jornalismo Cultural, trazia um pouco disso também, né, dessa percepção de mudança de um quando pré-digital e depois, e uma pena que ele não conseguiu finalizar isso, mas o que que você diria assim que a gente ganhou e aquilo que a gente perdeu, acho, com essa cobertura dentro do jornalismo cultural, né? Falando de cultura pop, mas também dentro do jornalismo cultural. Eu acho que a velocidade que é muito boa, né? A gente tem acesso a milhões de coisas agora e tem muito mais volume de informação que a gente consegue consumir. A velocidade, às vezes, ela existe em detrimento da profundidade. Não é que tudo precise ser profundo, sabe? Você não vai sair empregado e você vai perder tempo fazendo um texto gigantesco com entrevistas com a Sydney Sweeney para entender a empregada. Né? Na 7 antiga eu até iria atrás. Na 7 hoje, eu ia dizer, é a crítica do filme e olhe lá. Eu não ia dar tanta bola assim, porque não tem espaço para isso. Mas eu acho que a gente perdeu um pouco da profundidade. Eu sei que eu estou numa posição de privilégio, porque eu tenho uma coluna e eu posso escrever o que eu quiser, da forma que eu quiser, e me aprofundar do jeito que eu quiser. E tem muitos jornalistas hoje que têm contas no Substack, né, que estão escrevendo bastante também, e eles podem fazer como eles querem, da forma que eles querem, com o público direcionado para eles, que paga por esse conteúdo que eles produzem. Então, eu acho que talvez a velocidade criou uma seletividade que as pessoas que têm interesse em uma certa profundidade sabem procurar melhor. Porque, assim, se o público raso vai procurar publicações rasas, né? Que tem a granel. Sim, Quem quer uma coisa um pouco mais com mais carne nos ossos, vai ter onde procurar também. Quem quiser um texto totalmente entojado e cheio de empolação, vai achar também.
porque tem pessoas que escrevem assim. Uhum. Então, tem pessoas que acham que a crítica de cinema é jornalismo, e não é. São coisas diferentes. Tem gente que acha que a crítica de cinema é você decupar um filme e falar de fotografia, luz, o filme, ou para refazer o filme na minha cabeça. Mas há quem ache que a crítica de cinema é isso. Né? Há quem ache que é só uma opinião. Então eu vou procurar quem tem uma opinião parecida com a minha, porque eu quero conforto, eu não quero conflito. E tem as pessoas que são mais sérias, que entendem o equilíbrio, que sabem o momento de se aprofundar, que tem um canal para isso, né, um veículo para isso, e que também é capaz de fazer coisas rápidas que sejam saborosas também. E quem trabalha com internet hoje está aprendendo como funciona isso. Né? Tem um problema no jornalismo cultural, principalmente em cinema, que é o lance do fã e da especulação e do chutes tal, que isso vira notícia. E no UOL eu falo, isso não é notícia. Especulação não é notícia. Insider de não sei o que não é fonte. Spoiler não é pauta. Então, assim, a gente foge disso. Tem uma galera que acha que isso é jornalismo e é o cobrir. Não é. Então, o meu papel como jornalista hoje, como eu vejo o jornalismo cultural, é ser um pouco curador, para separar o joio do trigo, dar ao leitor um pouco de massa que ele possa digerir, é alimentar a empolgação dele, porque a gente vive com empolgação, e eu fico empolgado com filmes, né? Eu quero ver o filme do Fincher novo que o Tarantino escreveu, e eu não sei o que esperar disso aí. Então, alimentar esse tipo de expectativa, eu acho que é parte do pacote também. Às vezes, a gente consegue fazer um carrossel no Instagram que é um pouco mais descritivo. Às vezes, a gente consegue ser um pouco mais malandro e mais bem-humorado. Eu adoro fazer lista. E o pessoal fica louco que fala assim, você inventou esse filme? Eu falo, não, eu não inventei. Eu sei que existe porque eu tenho bagagem. E aí a gente faz o quê? Faz com que o público tenha essa bagagem. E muitas vezes fala, mas a gente está falando de filmes que não tem streaming. Eu não trabalho para streaming. Né? Eu trabalho para o UOL. Eu trabalho falando de filmes. Se não tem no streaming, paciência. O leitor vai respirar um pouco, vai cobrar do seu streaming, vai buscar tal, como eu fazia, como os astecas faziam, e é assim que a gente vai tocando a vida. Mas eu acho que a velocidade é a maior qualidade hoje do jornalismo cultural, e a falta de profundidade talvez seja o maior problema. Muito bom. A gente que você até mais do que eu, né? Que ia para locadora, né? Alugar filme, hoje a gente tem essa profusão de coisas no streaming, que como o próprio Christopher Nolan falou uma vez, né? O que está lá não é seu, né? Então, falando sobre a questão da mídia física, que estava se perdendo por causa disso também. Então, são muitas discussões que a gente acaba tendo que também refletir e lidar com esse mundo de hoje, né? Assim, e isso que você falou, né? Hoje, claro, mais pessoas estão participando dessa conversa, como você comentou, críticos estão indo para o Substack, fazendo textos em blogs, em outros, em TikTok, em outras plataformas. Você acha que essa ampliação tornou essa questão da curadoria, por exemplo, mais difícil? Tem hora que eu, por exemplo, eu hoje, quando eu entro no stream, assim, eu tenho uma grande dificuldade de selecionar o que eu vou assistir. Porque parece que é tanta coisa que foi jogada em cima da gente que parece que está assim. Eu tenho uma certa dificuldade de escolher. Por isso que eu acho que a curadoria é tão importante. Mas você acha que esse número maior de pessoas participando dessa conversa, também essa ampliação torna isso mais difícil dessa curadoria? Ouvi, né? Eu busco o que está disponível das pessoas que eu leio e que confio, né? Muito site gringo, tal, que eu olho. E não dá para a gente ser raso. Tem um problema, às vezes, que algumas palavras são usadas de uma forma muito aleatória. Tudo é clássico hoje em dia. E não é. Eu lembro quando saiu
o último Homem-Aranha, né, com os 3 atores, alguém comentou comigo assim, porque tem o Homem-Aranha clássico aí, eu assim, que Homem-Aranha clássico? O do Sam Raimi, eu falei, o que tem de clássico ali? É um filme antigo. Clássico é outra coisa. Né? Clássico é um filme que mudou a história do cinema de alguma forma, tem uma influência estética ou criativa de alguma forma? Acho que não. Então, a gente tem um distanciamento para poder aprender com o filme? Acho que não. Então, assim, a palavra clássico, às vezes, é jogada de uma forma muito desonesta até. Né? Então, eu evito falar dessas coisas. Mas tem muita gente que é boa de curadoria e que entende a qualidade dos filmes. Mas aí que vem o equilíbrio. Você tem que procurar alguém que entenda que o cinema ele pode ser muito pop, pode ser muito hermético, e tudo é cinema. Então, se você faz uma lista de filmes sobre casamento, você vai pegar tanto o filme mais mainstream possível, sei lá, Bridesmaids, quanto o filme mais esquisito que você puder imaginar, sei lá, Julie e Jim, sabe? Então, e tudo é filme que aborda o tema de alguma forma. Eu fiz agora uma lista sobre romances pouco convencionais, aí coloquei Cinema é Viver, coloquei King Kong, né? E coloquei filmes mais novos também. Então, acho que a gente tem que dar uma misturada em tudo para você ter o interesse do seu leitor, ele falar, eu conheço esse filme, eu sei do que ele está falando, senão você tranca o cara do lado de fora e fecha a porta e você nunca recupera. O que é o que muitos desses críticos de Letterboxd fazem, né? Eles escrevem tanto para o umbigo deles que você esquece de alimentar o seu público. E o seu público não pode ser só você é muito fofo, que boi, eu te adoro. Você tem que dar alguma coisa para ter discussão. Você tem que fazer com que a pessoa discorde de você também. E a curadoria é um pouco isso. Né? Eu faço uma bobagem no meu Instagram de filmes que só eu acho incríveis, e é uma bobagem. Né? Eu pego um cartaz e jogo lá, tem quase 500 filmes já, aí muita gente fala, eu discordo de você. Que bom, eu concordo com você, valeu. Né? Discorda, vai atrás, concorda, vai atrás também. Então é iluminar, é mexer um pouco na memória. A gente tem tanta coisa acontecendo nesse mundo, né? Tanto cinema acontecendo que uma coisa só é pouca. A gente não pode se limitar. Então muita gente fala, você concorda quando o Scorsese falou que os filmes da Marvel não são filmes? Eu falo, concordo que para ele não são. Ele nunca disse que são ruins, mas são como brinquedos no parque de diversões. E meio que são, né? A gente não vai ter ideias muito profundas vindo dali, mas às vezes você quer só entrar numa jornada. Você só quer entrar no carrinho e ter aquela emoção e aquela adrenalina. E isso é parte do que é cinema também. Às vezes tem um filme que vai te dar alguma coisa na entrelinha. Isso é parte do que é cinema também. Às vezes tem filmes que brincam com formato, eles não são tradicionais. Isso é parte do cinema também. Às vezes a gente tem a estrutura narrativa de como um filme deve ser na cabeça, e você vê um filme como Pai, Mãe, Irmã, Irmão, do Jarmusch, que está no cinema agora, que tem nenhuma estrutura narrativa convencional. E é legal também. É o melhor dele? Nem de longe. É ok, é um 3 estrelas, é ok. Mas é cinema, e é fascinante de você ver também. Então, eu não confio muito em quem torce o nariz para uma coisa ou para outra coisa. Né? Eu não confio muito em quem fala, Senhor dos Anéis é uma bosta. Não é. Muito pelo contrário. Spielberg é um diretor de blockbusters. Não é. É um dos maiores gênios que o cinema já viu. Né? Se você não gosta do Spielberg, provavelmente então você não tem que gostar do John Ford, do Billy Wilder ou do Hitchcock. Né? Então, tem muitas camadas aí, muitas curadorias a fazer. Eu acho que quanto mais gente falando, melhor, porque aumenta a oferta do público em se identificar com alguém e seguir alguém. É como você falou, o Merten está em rede social, o Bacinski está em rede social, a Isabela está em rede social, eu estou em rede social, o Salem está em rede social. Então, assim, as pessoas boas que estão escrevendo sobre cinema continuam disponíveis para todo mundo. Muito bom. Aí você me deu um gancho para uma pergunta que eu pensei aqui, sobre essa questão da gente assistir o filme, né? Às vezes você quer ir no cinema só para ver um filme da Marvel, por exemplo, mas às vezes o exemplo que você citou do filme do Jarmusch, né? Que são ali
3 vinhetes, por exemplo, que você meio que cai de paraquedas em cada uma delas e você vai descobrindo a história ali à medida que você vai assistindo cada E uma nem delas. no fim, você E nem às descobre. vezes, Você e às não vezes você sabe nem nada descobre. de ninguém ali, nada. É, E você acha que tem algo nessa forma de ver cinema que está se perdendo? Porque eu vi uma entrevista do Matt Damon, por exemplo, acho que foi em janeiro, ele falando sobre quando estreou The Rip na Netflix, ele falando que o roteiro teve que passar por várias mudanças, porque eles tinham que adaptar aquilo, eles tinham que pensar assim, será que a gente está perdendo muito tempo aqui nessa sequência? A pessoa pode estar assistindo em casa, vai olhar o celular, vai pausar, vai fazer alguma coisa? Será que a gente já não tem que criar um cliffhanger aqui, criar outra coisa ali, artifício aqui, um artifício ali? Você acha Ó, que está perdendo um pouco isso? eu não sei se está perdendo. O streaming tem isso, porque quando você vê filme em casa, você está concorrendo com isso aqui. Né? As pessoas, se você não desliga o seu celular, se ele está só no seu colo, você vai se desviar e você vai olhar. Por mais que você queira prestar muita atenção no filme, você vai olhar. Então, o modo de você escrever um roteiro que está sempre sendo discursivo e sempre lembrando alguma coisa do plot e tal, é uma forma que os roteiristas acharam de você não perder a atenção do público que está lá vendo com 2 telas. E é uma merda isso, mas é parte do jogo. Então, gente talentosa consegue costurar isso de uma forma brilhante. Cinema não tem muito isso, mas ainda é uma briga, e não é de hoje, né, das mentes criativas com as mentes financeiras dentro do cinema para poder a coisa andar. Eu lembro do James Gunn. James Gunn, que é o CEO de uma fatia de cinema dentro da Warner, né, da DC Comics, ou seja, é o chefe da porra toda, e ele escreveu Superman e tinha um diálogo de 10 minutos dele com a Lois Lane, e os executivos falando, cara, não dá isso aqui. As pessoas vão se perder no filme. Ele falou, dá. Dá porque isso aqui é central. Um diálogo bem escrito, as pessoas vão ficar presas. E cada filme tem sua demanda. Quando o Philip Kaufman primeiro bolou Caçadores da Arca Perdida e o Lawrence Kasdan foi escrever o roteiro e o Spielberg já estava como diretor, né? Eu quero que a cada 10 páginas ou a cada 10 minutos, né, alguma coisa aconteça. Eu quero acordar o público. Então, ele é ação, 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 ação. E é um jeito de você fazer, de você recriar uma fórmula, porque a ação, se você vai lá para os 7 Samurais, está tudo lá, né, mas você recria e reinventa para uma nova década. Aí veio o Duro de Matar, recriou e reinventou de novo. Aí veio Marvel, recriou e reinventou de novo. Então, essas coisas, elas são cíclicas, depende muito do talento de quem está fazendo. Se você tem um roteirista bala e um diretor foda, você vai conseguir enxertar o que você quer dentro da história. E a gente sempre sabe quando isso acontece, né? Porque tem aqueles momentos que são muito mais contemplativos, né? E o cinema te dá espaço para isso. E não existe um melhor do que o outro, né? Tem um vídeo que circula aí do Terry Gilliam falando da diferença dos filmes do Spielberg para os filmes de quem? Do Kubrick, né? Que o Spielberg te dá todas as respostas e o Kubrick não. E ele estava meio falando, o Spielberg é ruim e o Kubrick é bom. E eu pensando, primeiro eles eram amigos, né? O Kubrick e o Spielberg. Segundo, são só diferenças de estilo. E às vezes tem filmes que você não tem que optar por matar o seu mocinho no final. Às vezes você quer dar um payoff para o seu público que ele não se sinta frustrado. Mas ficar frustrado é bom. Às vezes é super bom, mas nem sempre é bom. Né? O diferente não é sempre bom, ele é só diferente. Então, tem várias formas de você encarar isso, tem várias formas de você encarar texto. E ainda assim, o cinema independente continua saindo com filmes enormes, como O Brutalista, né? Com filmes que todo mundo detestou e eu adorei, como A Nora, que é uma coisa muito de guerrilha e muito barata, e você vê que ele é ancorado nas interpretações de quem está lá. E, ao mesmo tempo, a gente tem a Marvel, de novo, fazendo Vingadores, que é um filme que é uma coxa de retalhos, porque eles podem construir o filme na pós. Né? E às vezes funciona, às vezes não. Mas tudo é cinema.
E você vai ao cinema, eu fui ao cinema ver o último da Pixar, né, o Hoppers, né, cada de um focinho do outro, é super esquemático, dentro de uma estrutura de jornada do herói, muito simples de seguir. Mas é tão legal o filme, e é tão bacana, e é tão emocionante, e é tão empolgante. E eu me pergunto, precisa de mais do que isso? Não precisa de mais do que isso. Muita gente reclama muito de O Agente Secreto, né? Até coleguinhas falando, porque o filme é confuso. Pô, confuso? Não tem nada de confuso. É um filme super simples de seguir. Mas ele exige que o público preste atenção na história, né? Que o público deixe a história te conduzir. E é brilhante do jeito que ele faz, de ponta a ponta. Então, existem fórmulas, como sempre existiram, existe gente que quebra essas fórmulas, como sempre existiu. Existe gente que exige que o cinema seja de um jeito, né? E que ganhou moral para fazer isso, como o Nolan. Existe gente que consegue fazer de um outro jeito, como outros diretores, tipo, o Nolan filma em película, né? Filma no IMAX, Tarantino filma em película, tá? E odeiam. Fala pro Fincher filmar em película. Ele vai dizer, o que é película? Não sei o que é digital. Então, assim, é melhor ou pior do que o outro? Nenhum nem outro, gente. São artistas diferentes com propostas diferentes. Muito bom. Sadovski, a gente está caminhando aqui para o final. A gente tem um quadro fixo, né? Que é um quadro que a gente seleciona aqui os essenciais para você desse momento. Então, te perguntaria assim, já você citou vários filmes aqui, até alguns recentes, né? Qual filme hoje que você está assim como essencial para você? São 4, né? Um filme, uma série, uma música, um álbum, pode ser um artista também, e um livro. Um filme essencial hoje é Mad Max Estrada da Fúria, porque é um artista que fez, uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre o que é fazer cinema, rodou com um roteiro mínimo, né? Ele se baseou muito mais em visual, em storyboard, para poder construir a história dele. É uma história muito simples na estrutura e absurdamente sofisticada na execução. Então, eu acho que... E é bizarro, né? Porque é um filmão de estúdio e tal, mas ele vai muito na contramão do que seria o cinema mainstream. E eu admiro demais o George Miller, assim, para sempre. Uma série, Andor, principalmente a segunda temporada. Eu acho que Star Wars está num momento que não é legal, um momento que precisa ser repensado. Eu estou muito temeroso com o Mandaloriano e Grogu, porque eu acho que o marketing está devagar para um filme que estreia daqui a 1 mês e meio, e a percepção das pessoas é que é um episódio estendido de uma série que ninguém vê nada de novo há 3 anos. Então, tá tudo contra ali para ser a volta de Star Wars ao cinema, né, que sempre foi um evento. E aí vem Andor, e ele quebra todas as regras do que é Star Wars. Não tem nada místico, não tem Jedi, não tem sabre de luz, e ao mesmo tempo é intrinsecamente conectado nesse universo. Você identifica todos os símbolos, todos os signos, e o Tony Gilroy entendeu, do mesmo jeito que o George Lucas entendeu quando ele criou o primeiro, que Star Wars é uma história fundamentalmente política. Ele falou, se então vai ser. E eu acho fascinante o modo como ele construiu isso num universo que é ao mesmo tempo tão familiar e ficou tão estranho e tão inédito. Uma música ou um álbum, né, que eu estou ouvindo muito agora, deixa eu pensar aqui, a última coisa que eu coloquei no meu Spotify. Vai muito de momento, eu vejo um show e fico fazendo playlist do show que eu acabei de ver. Sim. E tal. Mas eu vi o show do Mr. Bungle aqui, né, do Mike Patton, que é um dos artistas mais incríveis, e ao vivo foi uma experiência doida, assim, pesada, mas bem-humorada, e levemente perigosa também, mas muito autorreferente e muito celebratória. Então eu recomendo para quem não conhece, vá conhecer o Mr. Bungle, que não vai se arrepender. E livro, eu leio muito mais quadrinho do que livro, tá? Eu devoro quadrinho assim numa profusão absurda.
Eu acabei de ler um aqui, mas que não está aqui no meu bololô. Vamos falar de gibi de linha, vai. Eu tinha abandonado os meus gibis de linha, tinha parado de ler. Eu só continuo lendo Homem-Aranha porque eu sou a vagabunda do Homem-Aranha. Então eu nunca vou deixar de ler os gibis mensais, mesmo quando eles estão muito ruins, como é o caso agora. Mas a DC lançou essa linha Absolute, com Batman primeiro e Superman e Mulher Maravilha. Eu fui experimentar e eu estou de novo lendo o gibi mensal, o que é ridículo. Mas eu estou esperando ele chegar na banca todo mês. Porque é uma reinvenção de coisas que a gente conhece com a palma da mão e, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com o que a gente conhece. Então, é sempre surpreendente. Então, acho que eles estão sempre buscando um novo universo, né? A Marvel tinha o universo Ultimate, que teve começo, meio e fim, e começou de novo bem ruim. A DC tentou 1000 vezes com essas reinvenções, e de repente agora a coisa colou e engatou, e eu estou achando fascinante esse momento, e quem não está lendo, vá atrás. Muito bom, demais. Sadowski, de novo, queria agradecer sua participação aqui no videocast sobre Minha Lente. Muito obrigado, foi uma aula, de fato, sobre jornalismo, sobre cinema, de verdade mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço sempre. Você vê que eu começo a falar e não paro, né? Então, é isso. É Obrigado pelo ótimo. espaço. Obrigado.